Hi Ron, and welcome back. We are joined again by Dmitry Polyansky. Olá, Ron, e bem-vindo de volta. Estamos novamente acompanhados por Dmitry Polyansky, o primeiro vice-representante permanente da Federação Russa nas Nações Unidas, para discutir hoje os desdobramentos diplomáticos entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Acho que um bom ponto de partida pode ser os acontecimentos recentes que vemos agora com as delegações em relação aos drones na Polônia. Alguns europeus retrataram isso como um ataque à Polônia e exigiram que a OTAN adote uma posição mais rígida. No entanto, nossa mídia nem sempre faz um bom trabalho ao nos informar sobre a posição russa. Por isso, eu realmente gostaria de lhe perguntar, qual é a posição da Rússia sobre isso? What is the Russian position on this? Well, we're very puzzled, of course, by this hype. Bem, estamos muito intrigados, é claro, com toda essa comoção que está sendo criada em torno desse evento. Presumo que qualquer pessoa que leia romances policiais ou tente ser um investigador sério perguntaria, antes de tudo, a si mesma: quem está se beneficiando com este ou aquele evento? E se você se fizer essa pergunta e tentar responder, a Rússia está se beneficiando do que está acontecendo agora, de forma muito artificial, em torno dessa incursão dos drones. Não há nenhuma prova, além de algumas inscrições nesses drones, de que eles são da Rússia. Mas como você entende, não é difícil fazer isso na Ucrânia. A única evidência é que eles vieram da Ucrânia, do lado da Ucrânia. Isso não significa que vieram da Rússia. Eles poderiam vir de qualquer lugar da Ucrânia. Doesn't mean that they came from Russia. It could come from anywhere in Ukraine. Some of the pieces of evidence that were displayed. Algumas das evidências apresentadas são francamente risíveis, e eu não sei como conseguiram ser levadas a sério. Surgem muitas perguntas para aqueles que estão promovendo essa ideia. Mas a questão central é: qual é o nosso interesse? Por que agora, depois de mais de 3 anos desse conflito? Por que agora? Por que não antes? Estaríamos supostamente tentando testar os sistemas de defesa dos países europeus, da Polônia, enviando seus drones. Você se lembra dos casos em que mísseis ucranianos atingiram cidades polonesas e a princípio também foram atribuídos à Rússia, sem nenhuma prova. Depois, quando ficou claro que se tratava realmente de um míssil ucraniano perdido, toda essa história foi abafada, especificamente, apesar do fato de que cidadãos poloneses morreram, se não me engano, nesse incidente. Então, por que agora? Qual é a nossa linha de pensamento? Estou tentando me fazer essa pergunta e me colocar no lugar daqueles que estão promovendo essas teorias absurdas e não consigo encontrar nenhuma motivação para a Rússia agir da forma que supostamente estamos agindo. Pelo contrário, é claro que há muitas pessoas na Ucrânia que podem se beneficiar dessa situação se ela chamar a atenção da comunidade internacional, se empolgar pessoas em Bruxelas e em outros lugares. Isso é óbvio, porque a liderança ucraniana, o regime de Kiev, desde o primeiro dia, estava focada em envolver seus vizinhos, países da OTAN, no conflito. Essa era uma prioridade absoluta para o regime de Zelensky, e ele não escondia isso. Mas a OTAN estava relutante, os Estados Unidos estavam relutantes, e estão ainda mais relutantes agora. Até mesmo a Polônia está relutante em se envolver nesse conflito, apesar de todos os sentimentos anti-russos da elite polonesa. Então, novamente, a pergunta: por quê? Por que deveríamos fazer isso? Alguém está fazendo essa pergunta seriamente, ou todos estão prontos para rotular tudo o que está acontecendo na fronteira ou em algum lugar próximo à fronteira como ações russas? Se for assim, isso é muito triste, porque então não estamos protegidos contra mais provocações desse tipo ou de algum outro tipo. Isso é muito triste. O que aconteceu com a comunidade de especialistas nos países europeus, com as pessoas que deveriam realmente analisar as coisas e tirar algumas conclusões antes de rotulá-las e tomar certas decisões ou posições. Mas isso não está acontecendo agora. Tudo o que está acontecendo agora é apenas uma tentativa grosseira de culpar a Rússia por isso. É muito triste. One often gets the impression now that Muitas vezes, se tem a impressão de que a principal diferença dentro do Ocidente
é que os Estados Unidos gostariam de encerrar esta guerra, pelo menos Trump quer. Obviamente, há algumas divisões dentro dos Estados Unidos, enquanto os europeus estão, digamos, menos entusiasmados com a ideia de um fim rápido para isso. Deve-se dizer que, recentemente, Trump tem feito algumas declarações interessantes, de que irá incentivar os europeus a adotarem sanções secundárias totais contra a Rússia, o que significaria, na prática, sancionar a China e a Índia. Effectively sanctioning China, India. This would, I guess, isolate Europe. Isso, eu acho, isolaria completamente a Europa. E é por isso que muitos sugerem que isso é improvável. Eu queria saber como você está interpretando isso. É um esforço para fazer com que os europeus assumam o confronto contra a Rússia? É simplesmente uma forma de dizer aos europeus que tudo já foi feito e que é hora de encerrar isso? Ou é apenas uma maneira de consolidar a dominância do Zazduei no continente europeu? De qualquer forma, o que isso realmente significa para as relações entre Tazuengs e Rússia, considerando que a retórica se tornou um pouco mais agressiva ultimamente? Become a bit more aggressive lately. Well, I frankly haven't noticed any Bem, francamente, não notei nenhuma agressividade adicional nessa retórica, porque tudo o que você descreve se encaixa bem na lógica do presidente Trump e em sua maneira de pensar, conduzir negócios e contatos. Talvez isso seja óbvio para alguns, mas algumas pessoas não percebem isso quando tentam dizer que Trump é pró-Rússia ou pró-não sei, qualquer outro país, pró-Israel, pró-outro país. Mas o presidente Trump está analisando toda a situação a partir da perspectiva dos interesses nacionais dos Estados Unidos, conforme ele os entende. Algumas pessoas podem questionar sua lógica, mas ainda assim, é assim que ele enxerga. Desde o início, lembro até mesmo durante seu primeiro mandato como presidente, ele atacava a OTAN, não porque fosse a OTAN, mas porque os países da OTAN não estavam investindo tanto em defesa em comparação com os Estados Unidos. Esse era seu princípio central, que alguém estava fazendo os Estados Unidos de bobo, alguém estava tirando dinheiro dos Estados Unidos e ele queria mudar essa situação. Essa é a posição central. Então agora, pela lógica dele, seria benéfico para os Estados Unidos acabar com essa guerra. Porque essa guerra está, de certa forma, desviando a atenção dos Estados Unidos de outras regiões importantes do globo. Ele entende que a cooperação econômica com a Rússia é muito benéfica para os Estados Unidos. E há muitas oportunidades interessantes surgindo para os Estados Unidos. Ele não quer pagar por essa guerra porque os Estados Unidos estão sem dinheiro. E ele diz que os Estados já pagaram o suficiente e agora é a vez da Europa pagar. No caso das sanções, ele aplica a mesma lógica. Ele quer que a gente imponha sanções. Ok, mas o que vocês vão fazer, europeus? Vocês estão prontos para acompanhar a gente? Vocês estão prontos para impor as mesmas sanções? Porque essas sanções, se forem impostas contra a China ou a Índia, podem desencadear efeitos negativos enormes para a economia mundial, inclusive para os Estados Unidos. Então, os cidadãos americanos terão que pagar o preço. Os cidadãos europeus estão prontos para pagar o preço? Essa é a pergunta dele. Essa é a lógica dele em todo lugar. Não se trata de ser pró-Rússia, pró-Ucrânia, pró-Europa ou pró-Israel. Trata-se dos interesses nacionais dos Estados Unidos, conforme ele os vê. É assim que entendo a maneira como ele age e como explica sua posição. Se você mantiver isso em mente, acho que tudo se torna muito lógico. Pode ser decepcionante para alguns outros atores, não sei, que parecem ser mais ideológicos e que esperam algo mais ideológico dele. Mas ele é muito pragmático, ele é um homem de negócios. Ele toma decisões com base em seu entendimento do que é bom e do que é ruim para os Estados Unidos da América, da forma como ele enxerga. Na Europa, acho que isso é mais complicado. E esqueci de mencionar que ele claramente se dissocia da crise ucraniana. Ele diz, não é a minha voz, é a voz do Biden, a voz do Zelensky. Ele diz que não fomos nós que criamos essa crise.
Ele sempre diz que tem sua própria compreensão de como aconteceu, do que deveria ter acontecido, do que não deveria ter acontecido, do que poderia ter sido evitado. Por isso ele diz, não é meu problema, não é minha crise. A Europa não pode fazer o mesmo porque esteve mais envolvida. As elites europeias atuais estiveram mais envolvidas na criação desse projeto anti-Rússia na Ucrânia. E elas não estão, ao que me parece, prontas para abandonar isso. Por isso, fingem estar absolutamente cegas, como se não vissem que muitas coisas negativas aconteceram antes de 2022, o que levou a essa crise. Elas absolutamente não querem reconhecer isso. Não querem ver o lado negativo do regime de Zelensky. São muito relutantes, mesmo quando se trata de acusações de corrupção, que estão sendo feitas por estruturas criadas por países europeus na Ucrânia. Mas eles estão absolutamente fechando os olhos para todas as violações óbvias dos direitos humanos que vão totalmente contra qualquer valor europeu básico. Então eles realmente não querem perceber isso. Eles não querem notar a forma como os falantes de russo estão sendo discriminados de uma maneira que nenhum país europeu sequer imaginaria. Você consegue imaginar algo assim na Bélgica, por exemplo, ou na Suíça, ou sei lá, na Finlândia, onde quer que seja, que houvesse tal discriminação contra uma minoria russa, ou sei lá, uma minoria francófona, ou tcheca, ou uma minoria de língua alemã. Isso seria um escândalo, e é absolutamente contra a lógica dos valores civilizacionais europeus fundamentais. Mas eles não aplicam isso na Ucrânia, embora digam que a Ucrânia faz parte da Europa, que a Ucrânia pertence à Europa, todas essas coisas. Mas eles não querem disciplinar a Ucrânia nesse sentido, o que para nós é absolutamente óbvio. A Ucrânia deveria ser disciplinada nesse aspecto, para se tornar mais ou menos como outras partes da Europa, onde há mais respeito por esse tipo de valores. Para nós, isso é óbvio, mas eles não querem perceber isso. Por isso, para eles, encontrar uma solução para essa crise da forma que o presidente Trump propõe seria, em grande parte, um exercício de perda de prestígio. Eles teriam que admitir seus erros. Teriam que admitir que as ações tomadas na Ucrânia foram absolutamente de natureza anti-russa. Teriam que admitir que a Ucrânia foi usada como um peão em um jogo geopolítico contra a Rússia, o que é absolutamente óbvio, na minha opinião, para todos. E o presidente Trump fez algumas referências a isso, pelo que entendi. Então, para eles, essa é uma escolha mais difícil. E eles são muito ideológicos. Eles são muito ideológicos. Eles não veem isso no paradigma de quem se beneficia e quem perde com isso. Acho que é por isso que, às vezes, eles não estão alinhados com os Estados Unidos nesse aspecto. E, novamente, gostaria de alertar a todos para não simplificarem essas questões e sugerirem que o presidente Trump está adotando a lógica russa, ucraniana ou europeia. Ele está adotando a lógica americana, está cuidando dos interesses dos Estados Unidos e quer benefícios para seu país. Foi por isso que ele foi eleito aqui nos Estados Unidos, e ele vê sua missão em fazer essas coisas. Portanto, não se deve cometer o erro de analisar isso por uma ótica ideológica. Analyzing it through ideological optics. Sabe, esse é um ponto muito bom. Sempre usamos, especialmente em toda a Europa, o rótulo. Sempre temos que dizer pró ou contra a OTAN, pró ou contra a Rússia, pró ou contra a Ucrânia. Não estou pensando nisso. Ele não intimida. Absolutamente pró-americano. Aliás, o presidente Orbán disse repetidamente, não sou pró-Rússia, não sou pró-Ucrânia, sou pró-Hungria. Fui eleito pelo povo húngaro e farei o que for bom para a Hungria. Acho que essa é a abordagem correta e é um bom exemplo a ser seguido por todos que realmente pensam em seu próprio país. Eu queria te perguntar, no entanto, sobre o legado da reunião no Alasca, porque me parece que isso pertence aos livros de história, Putin e Trump se encontrando no Alasca. Mas essa reunião não foi apenas sobre a Ucrânia.
Ela também teve, novamente, se você quer estabilidade no mundo, é preciso que as duas maiores potências nucleares trabalhem juntas. O que imagino ser também o motivo pelo qual a segurança nuclear seria uma questão central que os dois países querem abordar. Mas qual tem sido o legado agora? Rússia e Estados Unidos conseguem avançar a partir do que foi alcançado no Alasca? Ou você acha que isso está sendo minado? There are active attempts to undermine the legacy of Alaska. Existem tentativas ativas de minar o legado da cúpula do Alasca, porque muitos países ficaram assustados com a perspectiva de Rússia e Estados Unidos cooperarem e reconstruírem suas relações. A reconciliação entre eles é um pesadelo para muitas capitais do mundo. Primeiramente, Londres, Paris, Berlim e Bruxelas neste momento. Isso é absolutamente claro. Mas isso não diminui a importância da reunião do Alasca, porque tenho a impressão, e me perdoe por tal comparação, mas tive a impressão de que foi um encontro entre os dois adultos na sala. E há muitas crianças ao redor tentando analisar isso com sua própria lógica, com sua própria experiência, que é muito inferior à experiência desses dois adultos, porque eles realmente entendem o que está em jogo. E é muito bom que eles estejam prontos para fazer essa análise madura, de que isso não é brincadeira. Se testemunharmos mais provocações, e o regime ucraniano está absolutamente disposto a estar por trás dessas provocações, então podemos não perceber o momento em que se torna tarde demais, e o mundo é arrastado para uma nova guerra, que seria uma guerra nuclear. Nesse ponto, será tarde demais para dizer quem foi o culpado e quem deveria ter feito o quê. E não tenho certeza se ainda haveria livros de história nessa fase. Acho que essas duas pessoas responsáveis, esses presidentes responsáveis, entendem o peso que carregam nos ombros agora. E é por isso que eles se encontraram no Alasca. É por isso que discutiram todas essas questões. E eles estavam absolutamente preparados para o fato de que sua reunião, sua discussão, seria distorcida no mundo. Seria retratada como algum tipo de conluio, como algo, você sabe, ruim para o mundo todo. Acho que eles estavam prontos para isso. Isso ficou bastante óbvio. Seria ingênuo esperar que todos aceitassem isso. E vimos após essa reunião tentativas claras em Kiev, tentativas claras em capitais europeias, de reescrever completamente o espírito do Alasca e tentar apresentá-lo de uma forma diferente da original. A única maneira que eles querem apresentar é que a Rússia é a culpada, que a Rússia deve ser derrotada, que a Rússia deve ser punida pelo que está fazendo ou deixando de fazer, ou seja lá o que for. Essa é uma lógica muito simples, e isso é bastante previsível. Então não acho que muitos especialistas e analistas de verdade tinham ilusões sobre as consequências do incidente no Alasca. Mas não acho que esteja perdido. Acho que ainda virão muitas coisas boas desse encontro dos presidentes, desse entendimento entre eles. E acredito que ambos estão bastante determinados a levar a situação a um ponto em que possamos falar sobre uma solução sustentável, de longo prazo e justa para a crise ucraniana, para a qual, como já dissemos repetidas vezes, e continuaremos dizendo, devemos abordar as causas profundas desse conflito. É impossível resolver isso rapidamente, e o presidente Trump admitiu recentemente que não esperava que se tornasse uma tarefa tão difícil para ele. Não há soluções fáceis para isso, porque é resultado do acúmulo de muitos problemas, esforços e ações ao longo de vários anos. E para entender isso, para realmente melhorar as coisas, é preciso tempo, claro, e é necessária uma verdadeira cooperação de todos. Não vemos, neste momento, qualquer disposição por parte da Europa ou por parte do regime de Kiev, é claro. Em relação ao regime de Kiev, entendemos que a única coisa que importa para Zelensky é salvar a própria pele. E ele estará absolutamente disposto a sacrificar cada ucraniano por isso.
É isso que ele está fazendo agora, em vez de tentar parar as hostilidades e buscar uma solução justa para essa crise que estava ao alcance da Ucrânia, como todos vocês devem se lembrar. Já em março e abril de 2022, esses esforços foram minados pelos britânicos, em primeiro lugar, e por outros. Mas claro, o Sr. Boris Johnson, desculpe, é o primeiro que vem à mente quando se fala sobre isso. Então é aí que estamos. E acho que as coisas não vão melhorar à medida que avançamos em direção a uma resolução sustentável dessa crise. Mas acredito que o vetor foi claramente definido no Alasca. E não acho que haja qualquer desvio desse vetor, independentemente de todas as tentativas que estão sendo feitas pela Europa e pelo regime de Kiev. Bem, sobre a questão da segurança nuclear, houve um colapso quase completo nos acordos de controle de armas. E claro, se nada for feito nos próximos meses, isso pode ser um verdadeiro desastre. Mas, na sua opinião, quais são as principais questões que precisam ser resolvidas? Os Estados Unidos querem substituir um tratado entre Estados Unidos e Rússia por um tratado trilateral entre Rússia, China e US. Ou quais são as posições concorrentes para realmente chegar a um acordo e ter mais controle de armas em benefício de todo mundo? Arms control for the, I guess, the benefit of the whole world. Well, what's at stake right now? Bem, o que está em jogo agora é a expiração do Tratado START, que é o último marco para qualquer regulamentação dos esforços de desarmamento entre a Rússia e os Estados Unidos. A solução imediata, e o passo mais óbvio, seria prorrogar esse tratado, para que ao menos haja algo sobre o qual construir esforços futuros. Realmente estamos em posições diferentes dos Estados Unidos em muitas questões relacionadas ao desarmamento e à não proliferação, na forma como vocês tratam seus vizinhos e em muitas outras coisas. Mas, novamente, se é uma questão de adultos na sala, então precisamos encontrar algum espaço, alguma possibilidade de chegar a certos termos. E isso não é apenas para o benefício dos Estados Unidos e da Rússia, é para o benefício do mundo inteiro. E precisamos entender isso. Até agora, nada está sendo feito. Mas o que é encorajador é que o próprio presidente Trump identificou repetidamente isso como um problema que precisa ser resolvido. E ele realmente está ansioso para resolver essa questão, como um primeiro passo em direção a eu não sei o quê. Porque toda a rede da arquitetura de desarmamento, de controle de armas, seja o que for, foi desmontada passo a passo pelas administrações anteriores dos Estados Unidos. Todos nós lembramos disso. Se você comparar o que tínhamos, digamos, no ano 2000 e o que temos agora, verá que absolutamente não temos nenhuma rede de segurança contra possíveis aventuras, contra qualquer movimento. E isso não é normal. E todos entendem isso. Então é uma questão complexa, mas precisa haver um passo, um primeiro passo. E esse primeiro passo é óbvio para todos os especialistas. É a extensão do Tratado START. Então esperamos que cheguemos a isso e não temos muito tempo. É só até fevereiro do ano que vem que precisamos tentar resolver essa questão. Depois disso, ele expira. E eu não sei, estaremos absolutamente em águas desconhecidas de qualquer forma. E isso é algo que, claro, todos queremos evitar. Sim, bem, há muito em jogo se não houver nada para substituir o START. Então fico feliz pelo menos que essa era sem diplomacia tenha chegado ao fim. Espero que a Federação Russa e os Estados Unidos avancem nesse sentido. Sr. Polyansky, muito obrigado pelo seu tempo. Mr. Polyansky, thank you so much for your time. De nada.